3, 2, 1 e... Claquece. Show de bola. Estamos na área aqui, ok? Qualquer dúvida, você, por favor, levanta a mão ou abre o áudio e fica ligadaço aí. Bonito. Seguinte, estamos trabalhando com a frente A. Não vou anotar aqui não, né? Nosso quadrinho está pequeno, então frente A, já pega o seu caderno, né? Já anota lá que é a física A, a física do Simon. E nós vamos trabalhar esse ano com oscilações. Então, a nossa primeira apostila, a nossa segunda apostila, vem toda a trabalhar o conceito de oscilações e ondas, movimentos oscilatórios, movimentos periódicos. Tudo isso é o que nós vamos trabalhar já começando o segundo ano e com material novo. Na hora que você pegar o seu material, você vai ver a diferença dele para o do primeiro ano, do segundo ano, do ano passado. Né? Se você tiver algum conhecido, falar, deixa eu comparar. Você vê que o material está bastante diferente, porque ele já entra nesse novo ensino médio do qual você faz parte desde o seu primeiro ano. Para a gente começar bacana, gostosinho, pergunto-te. Deixe seu like e ative as notificações. Gustavo é ótimo. Pergunto para vocês, lindões, o que é uma oscilação? O que é um movimento oscilatório para você? O que você classificaria como um movimento oscilatório? Uma coisa que varia. Mais ou menos. Só isso? Que possui seus eu vou altos e pegar Não, um pouco porque assim, dele, quando a gente coloca varia... uma coisa que varia, só um minuto, perdão, tá? Te cortar. Quando a gente coloca assim uma coisa que varia, fica muito amplo, né? O contexto do que varia, o meu humor varia. E não é um movimento oscilatório, né? O clima varia. Hoje você estava lindo, céu aberto, agora está nublado. Varia. Não é exatamente um movimento oscilatório. Então, vamos filtrar quem estava falando aí. Não, eu ia falar que varia mais de um ponto até o outro, exemplo. Tem um limite que ele varia. O movimento oscilatório, ele tem um limite, é tudo máximo. Varia dentro de um espaço, do máximo e do mínimo. É. Tá. A sua internet varia, Simon. Minha internet varia demais. Ano passado ela variava muito, agora eu tô todo cabeado aqui. Agora Esse ano ele resolveu pagar. Porra, resolveu pagar a internet? Não, ele tá pegando do Heitor a internet agora. É. Não tem aquele negócio então, de cara, dependência... eu caguei pra ver se... Não tem aquele negócio de dependência de período, não? De tempo? Ah, então algo o movimento assim? oscilatório tem um limite e é dentro de um tempo? Sim, pelo que eu lembro, sim. E aí, alguém dá mais, dá menos, concorda, discorda? O que para você é um movimento oscilatório? O que seria algo que oscila? E oscila como? O Dan, Gustavo disse, oscilatório para mim se resume em ondas. E não deixa de ser. O que é uma onda se não um movimento periódico? Ok? Uma onda do próprio nome ou do próprio desenho, né? Não seria algo assim? Algo que se repete, eu tenho aqui uma crista e um vale, repete, uma crista e um vale, repete. Então, se você analisar ao longo desse desenho que eu estou chamando de ondas, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, depois de um sobe e um desce, começa o movimento de novo. Então, eu poderia dizer que é um movimento oscilatório dentro de um espaço, assim os meninos disseram antes, né? E dentro de um tempo, porque isso aqui demora um tempo para acontecer, não é verdade? Então, nós vamos classificar esse movimento oscilatório, de acordo com o Dan, e, no geral, o que todo mundo falou, como um movimento periódico. Alguma coisa que oscila, e aí pegando bastante o que o Caio disse, né? Dentro de um pedaço. Então, vamos colocar assim, oscila a partir de um ponto. Perfeito? Tem que ter um ponto central. Oscila a partir de um determinado ponto, ok? Dentro de um período, dentro de um tempo. Em física, o que é o período? É o tempo de uma oscilação. Já vou anotar essas coisinhas para vocês, tá bom? O tempo de uma oscilação. Simon, nesse movimento de onda, o que seria a partir desse ponto?
Bom, fazendo um desenho um pouquinho mais bonito para você, e já colocando aqui no quadrinho, para ficar bonito, né, para ficar organizado, tópico 1, movimentos oscilatórios. Ok? Então, o que é o nosso movimento oscilatório? É um movimento que oscila. Você tá zoando com a minha cara que o movimento oscilatório é aquele que oscila. Oscila, ok? Dentro de um espaço. Perfeito, moçada? Ok? E esse espaço, a partir de, vamos colocar aqui entre parentes, né? Primo, irmãos, tudo mais, ponto de equilíbrio. Gostou do parentes? Foi muito Todo ruim, mundo cara. tem em casa, né? Todo Não, mundo velho, tem em para, casa. não. Todo Nossa, mundo tem em Deus. casa. Oscila dentro de um espaço, um ponto de equilíbrio, e é periódico. Já vou explicar esse ponto de equilíbrio, tá? Periódico, ok? Dentro de um período. Dentro de um tempo. Perfeito? Então, esse é o nosso movimento. Já já a gente vem com matemática, tá? Eu sei que você está ansioso aí, mas segura aí, pelo amor de Deus, tá bom? Simas, quando a aula acabar, pode mandar os prints, pode ir tirando, tá? Pode ir tirando os prints aí direitinho. Todo mundo que for tirando o print aí, depois vocês mandam aí para os colegas e pode ir tirando aí ao longo da aula, sem problema. Periódico dentro de um tempo, chamado período. Alguns movimentos importantes, e a gente vai estudar 3 movimentos importantes aqui, ok? Um, que a gente já começa hoje, é o pêndulo. Correto? O pêndulo simples. Todo mundo sabe que esse pêndulo, ele oscila para um lado e para o outro. Talvez todo mundo aí já tenha visto os relógios de pêndulo, né? Não sei se é comum aí do sentido de vocês, mas o pêndulo nada mais é do que um fio inextensível, né? Ele não vai ficar esticando, contraindo um fio, né, seguido de uma massa bem levinha ali, que para a gente vai ser até desprezível aqui no nosso estudo. Né? Quando eu pego esse pêndulo, tiro ele da posição de equilíbrio, do meio, perfeito? E elevo ele aqui para cima, ou seja, tiro ele do chão, representado por ele, e dou a ele uma altura H, fazendo com que ele armazene nesse momento uma energia potencial gravitacional. Daqui a pouco a gente vai falar disso melhor. E solto, essa energia será transformada em cinética e esse pêndulo vai descer, passar pela posição de equilíbrio e subir e voltar. E se eu não tiver nenhuma resistência do ar, nenhuma força de atrito, esse cara vai ficar no movimento perpétuo, ok? Para um lado e para o outro, dentro de uma posição central, que a gente chama de O, de origem, ou de equilíbrio. Então, é um movimento oscilatório, de vai e vem. Ah, legal, Simon. Então, a gente já começa a falar uma língua, né? Vai e vem, oscila. Perfeito. Além desse cara, nós temos o sistema massa-mola, que também funciona quase da mesma história, né? Tá aqui, ó. De pêndulo. É, muito parecido com o nosso relógio de pêndulo, né? Onde eu tenho agora uma massa, essa sim não é desprezível, né? E uma mola. Repare que eu peguei aqui e toda mola que você compra, não sei se você já reparou, mas toda mola que você compra, ela tem um tamanho natural. Perfeito? Um tamanho natural. Esse tamanho, vamos supor que fosse aqui, ó, um tamanho de equilíbrio. O que eu fiz? Peguei essa massa e comprimi a mola. Todo mundo sabe que no momento em que eu comprimo essa mola, ela vai armazenar energia, o que, padrinho? Potencial elástica.
Galera já está dizendo aí com a boquinha, blá, 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 elástica, perfeito? E quando eu soltar, essa energia será convertida em energia cinética, porque tem um trabalho associado aqui, e a cabeça do cabra já está pirando já. Por quê? Porque ao comprimir a mola, eu tenho uma força restauradora, chamada de força elástica, é assunto para daqui a pouco, segura aí, ok? E ao soltar, essa mola vai, ela vai passar pela posição de equilíbrio, seguir por inércia e vai esticar. Quando ela esticar, ela vai querer voltar e ela volta. E aí vai ficar como uma sanfona num vai e vem, também em torno de uma posição de equilíbrio. Então a mola estica, comprime, estica, comprime. Se não tem resistência do ar, se não tem atrito, movimento perpétuo de vai e vem. É claro que a física vai facilitar para você, né? Vai tirar o atrito, vai tirar a resistência do ar, justamente para ter fight, né? Para dar match, para a gente poder calcular. Senão a gente não calcularia muita coisa. Perfeito? Então, esse é o sistema massa-mola. Repito, pêndulo, massa-mola. E o outro movimento importantíssimo são as ondas. Tá lá. Ah, Simon, mas a onda, aonde que está o ponto de equilíbrio? Aqui, ó, no meio. A onda é uma oscilação causada por uma perturbação, você consegue fazer isso aqui na água, né? Todo mundo já deve ter brincado disso. Pega um balde com água, pega uma bacia com água, enche de água, espera ficar no estado de menor energia, repouso e dá um totozinho com o dedo. Na hora que eu der um totozinho perturbar, eu dou energia para a água e ela vai fazer o quê? Movimentar-se na forma de onda, subindo e descendo. Então, a partir do lugar que a água estava parada, em repouso, ela sobe e desce, criando assim um movimento oscilatório de subida e de descida. Aí, vai e vem em torno de um ponto central. Sistema massa-mola, vai e vem em torno de um ponto central. Pêndulo simples, vai e vem em torno de um ponto central. E nós vamos representar para você esses vai e vens dentro de o que nós chamamos de um período, um instante de tempo específico. Esse pêndulo mesmo completará uma oscilação quando, ao sair dessa posição, ele vier aqui ao máximo e retornar para ela. Uma oscilação. O sistema massa-mola completará uma oscilação quando a mola esticar completamente e comprimir completamente de novo. E a nossa onda completará uma oscilação quando ela subir tudo e descer tudo. Pronto. Aí começa tudo de novo. Sobe tudo, desce e por aí vai. Dessa forma, nós temos uma oscilação completa dentro de um instante de tempo. Dan mandou uma pergunta. Me perdi na parte da mola. Se não considerar atrito e fatores que podem afetar, a mola continua seu vai e vem, assim como o pêndulo e ondas? Exatamente, tá? É muito difícil a gente imaginar isso, Dan, porque a gente não tem um ambiente nenhum sem atrito para a gente poder trabalhar, né? Funciona assim, em tal lugar. Complicado para a gente pensar. Então entenda que não tem nada que freia ela. Então ela vai ficar o tempo todo sob função da força elástica. Que quando a mola estica, a força elástica pede para ela voltar. Quando comprime, pede para ela ir. Se não existe nada para contrariar a força elástica, é muito possível de você entender que ela vai ficar nesse vai e vem para sempre. Perfeito? Ficou claro? Vamos na SpaceX. Print, estou dando licença aí para você printar. Só por favor, rapidinho, para quem for printar aí, para printar maneiro, escrever, né, os nomes dos exemplos. Então tá aí o pêndulo simples, ok? Foda, né? Sistema massa-mola e as ondas em geral, os movimentos oscilatórios, ondulatórios, tá bom? Deixa eu anotar, a preguiça não adianta, né? Pêndulo simples, é porque tem outro tipo de pêndulo e aí a gente não vai ficar com preguiça e anotar só pêndulo, tá bom?
Perfeito? Se já tiver tirado o print, me dá um ok aí para a gente passar para frente. E mais importante que o ok, né, Caio? Alguma dúvida, galera? Por favor, fique à vontade, tá? Pergunte, escreva no direct aí, na caixa de mensagem, pode mandar só para mim, né? A única coisa que eu fiquei em dúvida foi a mesma coisa que o Danilo falou. Eu não imaginava que seria assim, desconsiderando todos os atritos. Eu imagino. É difícil pra gente, cara. Tudo que você vê na faculdade, o trilho de ar, a gente consegue fazer isso aqui na faculdade usando o trilho de ar. Nessa parte aqui embaixo do sistema massa-mola, é um trilho grande, cheio de furinhos. E aí, ligado nesse trilho, vem uma mangueira de ar muito forte, para que o ar entre no tubo e suba nos furinhos, tirando a caixa do contato com o trilho. Então, a caixa ela meio que flutua, tá ligado? Aí, nela flutuar, você retira o atrito com o trilho, mas ainda assim tem o atrito com o ar, que não dá para fazer isso aqui no lugar sem ar, porque a gente está ali dentro, né? Então, você já percebe que ao apertar essa massa e soltar, ela fica ali, mano, um temparaço, saca? Mas muito tempo mesmo. E aí a gente consegue estudar o sistema massa-mola na universidade para poucas oscilações. A gente faz isso para 2 oscilações só. Porque como tem ar, com o tempo, essa oscilação vai diminuir, sacou? Guilherme, mesma coisa que rola naquele hóquei de mesa, né? O hóquei de mesa, mesma coisa. Né, o trilho de ar, ele é muito importante, na faculdade a gente usa para trabalhar com cinemática, com movimento de carrinhos, tudo isso a gente utiliza lá para conseguir retirar o atrito. Voltando ao pêndulo simples, está dizendo Dan, não tem força, peso ou alguma força que exista para parar simplesmente? Explica de novo. Dan, vou fazer melhor. Como o pêndulo é a primeira matéria, eu já te explico, tá bom? O pêndulo é a primeira matéria, mas já te adianto, Dan, a força-peso é quem faz ele descer. É justamente quem faz ele descer. O pêndulo desce devido ao peso, ao chegar na parte mais baixa de sua trajetória, ele não pode parar simplesmente, porque o peso aponta para baixo, né? Não o freia, e por isso ele continua por inércia, e ao subir e parar, devido simplesmente à conversão de energia, o próprio peso chama ele para baixo de novo. Quem poderia pará-lo, Dan, é uma força contra o movimento de ida e de volta, que é o atrito e a resistência do ar. Tirando o atrito e a resistência do ar, a força-peso tem que existir. Você concorda comigo que se não tiver força, ele nem começa o movimento? Quem é a força que restaura o movimento do sistema massa-mola? A força elástica. Quem é a força que restaura o movimento do pêndulo simples? É a força-peso. Mas isso você vai entender daqui a pouquinho, né? Eu queria só ter uma noção para vocês, dar uma noção do sistema periódico, do que é um movimento oscilatório, só que agora a gente vai aprofundar aqui, aqui e aqui, nessa ordem, tá bom? Não precisa preocupar, porque a gente vai simplificar aí para vocês nessa ordem, perfeito? Pode apagar? Já pode? 3, 2, 1 e foi, hein? Pode. Então, esses são os modelos do que nós chamamos de um movimento oscilatório. E dentro desse movimento oscilatório, só para a gente fechar a introdução, para entrarmos na matemática do pêndulo simples, né? E na teoria do pêndulo simples, nós temos o conceito de período e frequência. Claramente. Todo movimento oscilatório, período e frequência fazem todo sentido. E aqui entra um movimento que você estudou muito no primeiro ano, que é esse aqui, ó. Quem lembra o nome desse movimento? Que movimento é esse? Circular. Circular. Perfeito, movimento circular. Ok? É um movimento periódico. Ah, por quê? É simples. A partir do momento que você... Igual a NASCAR, né? 500 voltas de Indianápolis e não sei o quê. A partir do momento que eu saio daqui, uma volta completa, uma oscilação. 2 voltas, 2 oscilações. E assim consecutivamente. Então, o movimento circular não deixa de ter um
período. O que é o período? O tempo para uma oscilação. Nesse caso, o tempo de uma volta. A gente vai linkar muito o nosso movimento oscilatório com o movimento circular. Muito. Aquele conceito de velocidade angular, tangencial, centrípeta, tudo a gente vai precisar trabalhar aqui dentro. Você vai ver em breve. Então, aqui, meu amado, movimento circular, oscilatório, periódico. E por isso nós vamos representar o período desse movimento a partir da letra T, T maiúsculo. Quem estava aí no primeiro ano e estudou movimento circular já sabe a definição disso tudo aqui. Vamos nessa? Quem é tesão? É o período. Em unidades do sistema internacional, entre parênteses, né? A galera novata aí vai pegar rapidinho a forma que eu trabalho. Geralmente costumo colocar na frente, entre parênteses, a unidade. Isso é um S minúsculo, tá? O S é feio. Segundos, tá bom? Então, o período, o tempo no sistema internacional é dado em segundos. E o que é o período? É o tempo de uma oscilação. Só uma, tá? Aí você fala, o que é oscilação? Movimento de vai e vem completo, movimento circular completo, um movimento completo, perfeito? Período é o tempo de uma oscilação. E associado ao movimento oscilatório, nós também temos F. F minúsculo é a frequência. Todo mundo lembra a unidade de frequência? É. Muito bem. Hz, né? Em homenagem ao físico Heinrich, alemão, né? Hertz, alemão. O nosso físico Hertz, né? Cuja unidade é a frequência, mede, irmãos, o número de oscilações a cada segundo. Não sei se você lembra lá no motor do carro, né? Tem as RPMs, as rotações por minuto. Então, o que a frequência mede? Quantas voltas por tempo um determinado corpo dá? Isso é a frequência, número de oscilações por tempo. É claro que em unidade do sistema internacional, o tempo é dado em segundo. Então, Hertz é número de oscilações por segundo. Se eu falo para você que um motor tem 10 Hertz de frequência, são 10 voltas por segundo, em média. Olha que demais. 10 Hertz, 10 voltas por segundo. Uma coisa muito comum que a gente tem oscilação no dia a dia, nem sei se você já reparou isso, você compra um aparelho elétrico, por exemplo, um elétrico qualquer, a gente fica preocupado com o consumo, né? Então, atrás dele a gente tem a corrente elétrica que ele usa, a potência que ele gasta, né? A voltagem que ele deve ser ligado. Aí tem um valorzinho nada a ver, do nada, né? Tá escrito lá atrás do seu aparelho, 60 Hz. Comprei uma lâmpada e vem escrito nela 60 Hz. Assim, né? Mas eu entendo que esse hertz, essa frequência, não está relacionada à minha lâmpada, não. Está relacionada à rede elétrica da minha casa. Por quê? Porque a corrente elétrica na nossa casa, no nosso dia a dia, ela é alternada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é uma corrente alternada? Rapidinho, tá? Só um bônus para você. É uma corrente elétrica que não tem só um sentido. Nos fios de alta tensão e nas fiações da sua casa, a corrente elétrica fica fazendo isso aqui, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, a corrente elétrica alternada é aquela em que os elétrons que tem na sua casa não vão só para um lugar só, não. Eles ficam fazendo isso aqui, ó, vai e vem. Ó, então, se vai e vem, é um movimento oscilatório, e, portanto, tem frequência. E qual é a frequência da rede elétrica da nossa casa? 60 Hz, mais ou menos. Então, quer dizer que o elétron faz 60 vai e vem em 1 segundo? Doideira, hein? 60 vai e vem em 1 segundo.
Olha que doideira, né? O João Vitor está falando aí que eu falei sobre isso no ano passado. Sim, a gente falou, a gente tocou nesse assunto. Então, meus amados, número de oscilações por segundo é o que nós chamamos de frequência. E para quem está com o primeiro ano aí bem pertinho de si, né, lembra que o período e a frequência se relacionam. Como, Simon? Um é o inverso do outro. Lembra? O período, fórmula, hein? É o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Vamos provar isso aqui? Vamos. Tira um print aí, eu vou apagar e deixar um exemplo aqui para você brincar. A gente vai dar um intervalinho para eu ir para a aula do primeiro ano e daqui a pouco a gente retorna com vocês de novo, né? Tira o printão aí. Ah, então período e frequência é assim que calcula? É, uma forma bem simples, né? Então, se eu tenho período, eu tenho frequência. Aham. Se eu tenho a frequência, eu tenho período. Aham. Perfeito. Pode apagar? Pode, já printei aqui. Sim, sim? Pode. E por favor, tá? Ah, tá rápido e tal. Me fala, depois manda o feedback no Zap. Não tenha vergonha de falar isso aqui, até porque a gente considera que toda essa primeira parte você já passou por ela lá no primeiro ano, ok? Então, um exemplo dentro do nosso tópico 2, exemplozinho, suave, é um carrossel dá 30 voltas a cada minuto em um parque. Ok? Vou pedir para você determinar o período e a frequência desse carrossel. Só para a gente fixar isso aí e passar para frente. Determine seu período e frequência. Pode mandar ver assim que você terminar. Quiser colocar o resultado no chat, pode mandar. Só não abre no áudio por enquanto, tá? Para a galera ir pensando um pouco. Então, nós queremos saber o período e a frequência. Nesse sentido, a gente pode usar o conceito da regra de 3 ou o conceito da fórmula, né? Aí, ó, a galera já mandou aí, Teixeira mandou também. O que seria o conceito da regra de 3? E aí eu preciso identificar, entender o que é período e o que é frequência. Porque eu sempre posso começar assim, são 30 voltas a cada 1 minuto. Já vão transformar 1 minuto para segundo? Tem problema? 1 minuto, 60 segundos. Então, 30 voltas a cada 60 segundos. Se eu quero calcular o período, eu vou escrever, período é o tempo de uma volta. Pronto. O que é período é quanto tempo ele gasta para uma volta.
30 voltas são 60 segundos. Agora, para uma volta, quanto tempo? De boa. Se eu quisesse a frequência, eu repito, ó, 30 voltas, 60 segundos. O que é a frequência? Quantas voltas, você pode botar X se você quiser, tá? Em 1 segundo. Olha como é o inverso. Em uma volta, quanto tempo? Agora, em 1 segundo, quantas voltas? Perfeito? Agora, para a frequência, vamos botar de pretinho aqui? Ou, tira o print aí que vai acabar, tá? Já tira o print aqui. O que é a frequência? Número de voltas por tempo. Foi o que eu escrevi lá. Também eu posso fazer assim.